Leia comigo o que está escrito em Isaías capítulo 9, de 1 a 7. Diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Isaías é conhecido na teologia como o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho. A palavra evangelho no original grego significa boas novas, anúncio, notícias boas. Então nós encontramos no livro de Isaías as boas novas a respeito do Messias. Antes de Jesus ter vindo, encarnado-se, 700 anos, o profeta Isaías já estava proferindo a respeito de um menino que nasceria e que seria o Redentor, o Salvador e o Senhor das nossas vidas. A segunda coisa importante quando nós lemos o livro de Isaías é que nós temos a maioria dos textos apontando para o Messias. Então, Isaías é um livro messiânico. E o capítulo 9, ele é enfático quanto à messianidade de Jesus. O texto começa a falar aqui a respeito de um lugar, melhor, de dois lugares, Zebulon e Naftali. São duas cidades que ficavam exatamente em Israel. Essas duas cidades ficam mais ou menos numa região conhecida como o Vale de Jezreel. É um grande vale, não só pela sua extensão, mas pela atração que esse vale propicia a todos aqueles que têm desejo de dominar, ou tinham desejo de dominar o povo de Israel. Porque é nesta região que é a região mais produtiva, a região agrícola, a região onde todo mundo tinha os seus olhos lançados, porque ali vinha toda a economia de Israel para aquela região. Por isso que o texto fala a respeito dessas terras, e que essas terras, elas foram solapadas, elas foram dominadas por um exército estrondoso, um exército com poder e uma capacidade bélica extraordinária, que era o império da época, o império assírio. Onde eles chegavam e onde eles pisavam, diz muitos textos bíblicos que nem grama nascia de tanta força e poder de marcha deste exército. Esse exército, ele é um exército que espoliava as nações,
dominava as nações, despersonalizava as nações e subjugava as nações. E este exército, ele então entra exatamente na terra de Israel, pelo vale exato de Jezreel, ou seja, a região de Zebulon e Naftali. É por isso que o texto que nós lemos, diz assim no versículo de número 1, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que andava em trevas. Então este povo vivia em trevas, porque era um povo dominado, eram os primeiros povos que eram atacados, eram vilipendiados e dominados, e dominava toda a dinâmica daquela região. E esse povo era um povo que vivia em desesperança, sem perspectiva. Andar aqui em trevas significa andar sem esperança, andar sem nenhuma possibilidade de conquista, de vitória diante dos fracassos e dos desafios que este povo, esses povos passavam, essas duas tribos. E era exatamente assim que estava. Agora observe que no versículo 1 e no versículo 2 nós temos algo que nos chama a atenção. Lá no final do texto do versículo 1 diz: mas nos últimos, ou seja, nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O que Isaías está dizendo é que este povo que vivia em trevas, um momento dado, passaria para viver um tempo glorioso. Esse povo que andava sem perspectiva nenhuma, Deus traria perspectiva, sonhos, projetos, vida a este povo. Mais ainda, este povo que andava na escuridão, iria resplandecer sobre eles a luz, a verdadeira luz. E quando a gente lê todo o texto, a gente percebe claramente de que esse povo que vivia sob o tacão dos assírios teria também a sua libertação, através do quê? De um Messias, através do ungido de Deus, daquele que viria, que libertaria o seu povo, que daria salvação e vida. E é por isso que o versículo de número 6 é contundente, quando ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu quero fazer aqui uma analogia da fé. Meus irmãos, minhas irmãs, quantos de nós não enfrentamos lutas na vida, onde o inimigo vem com o seu poder bélico, estrondoso, e passa por cima de tudo e de todos, que faz com que muitas vezes vivamos uma vida de embates, de dificuldades, de crises. Quantos de nós não passamos por momentos que parece que estamos sob a égide de uma escuridão? Ninguém está isento disso. Talvez nesse ano de 2024, alguém ou alguns de nós tenhamos passado ou estamos passando por isso. Um momento de falta de perspectiva, um momento de falta de esperança. Isso aqui, irmãos, eu estou falando para gente de Deus, gente que já foi alcançado por Jesus, gente que foi transformado pelo sangue, pelo poder de Deus, gente que foi alcançado e resgatado das trevas e transportado para a sua maravilhosa luz. Mas isso não significa que nós estamos imunes a passarmos ilesos diante das vicissitudes e dos problemas da vida. Eu não sei como o seu coração está nesse final de ano. Eu não sei o que você tem enfrentado. Talvez você não consiga contemplar essa luz no fundo
de um túnel por causa dos dilemas. Mas o que me chama a atenção é que quando a gente olha para o Antigo Testamento, que fala sobre as promessas de Deus, a gente tem que lançar luz ao Novo Testamento, que é exatamente o cumprimento dessas promessas. E eu quero convidar você a entender melhor isso, olhando para Mateus capítulo 4. Vamos para Mateus capítulo 4. Depois de 700 anos, agora abra sua Bíblia em Mateus 4. Mateus capítulo 4, versículo 12. Observe bem esse texto. Veja o que esse texto fala aos nossos corações. Diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, e retirou-se então Jesus para a Galileia, a região da Galileia, norte de Israel. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse texto é contundente, ele é incisivo, ele é terminante. O que esse texto está dizendo é de que a mensagem do profeta Isaías, do capítulo 9, está se cumprindo. Jesus está na região de Nazaré. Então ele sai da região de Nazaré e vai exatamente para Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. E Jesus, quando chega, exatamente ele está na região de Naftali e de Zebulon, a mesma região, 700 anos, quando o profeta Isaías declarara a respeito do Messias. Agora o texto está dizendo aqui que esta mensagem está se cumprindo em Jesus. Então esta região que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Este é o verdadeiro sentido do Natal. É quando a gente olha para as Escrituras e vê claramente o cumprimento dela. É Jesus, meus irmãos, é Jesus Cristo. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não teve a experiência com Cristo Jesus, que não teve esse impacto poderoso com Jesus, apenas tem uma visão cognitiva, de conhecimento, de percepção intelectual, mas ainda não foi visitado, transformado, através de uma metanoia, de uma mudança de mente, na vida por completo. O que eu posso dizer para você é que talvez você esteja vivendo esse impasse na sua vida, de estar vivendo um tempo onde a luz não resplandece, onde a escuridão é implacável, onde as trevas te dominam. Nesta noite, Jesus continua falando de que é Ele a luz que resplandece nas trevas. Se você está sem ser iluminado pela presença de Deus, que nesta noite você seja reluzido pela luz, pela lâmpada mais extraordinária do mundo, que é Jesus Cristo. E você, meu irmão, minha irmã, que está aqui hoje, e que parece-me que a sua lamparina está bruxuleando, ou seja, está quase apagando-se. Sabe, quando o vento sopra na lamparina, na vela, que balança aquele fogo que quase apaga-se. Talvez você esteja vivendo assim. O meu desejo é que você seja reacendido. Aquilo que Paulo fala a Timóteo: Timóteo, reacende o dom
que há em ti, reavives o dom que há em ti, que você seja reavivado nesse final de ano, e que o ano 2025 seja um ano de um reacender, de uma intimidade, de uma experiência real, de oração, de palavra de Deus, com Deus, que você viva e experimente, não em 2025, mas a partir desse dia, uma grande experiência poderosa, maravilhosa, estrondosa de Deus na sua vida, e que o ano 2025 seja revolucionário, extraordinário, sobrenatural, exponencial sobre a sua vida e sobre sua casa, em nome de Jesus. Então, queridos, a nossa meditação hoje é que Cristo, esse ungido, esse que veio e que se cumpriu as Escrituras, onde Ele é a última revelação, a revelação já foi dada, completa, está aqui na palavra de Deus, que você rumine, que você experimente, e que você viva neste tempo, um tempo precioso de Deus, onde verdadeiramente a luz de Cristo está resplandecendo a sua vida. Irmãos e irmãs, onde houver enfermidade, onde houver depressão, onde houver dor, onde houver angústia, onde houver crise, onde houver dificuldade no casamento, onde houver lutas familiares, onde houver problemas espirituais, que você nessa noite lembre-se de que Jesus Cristo, Ele é a luz que resplandece sobre tudo isso e dá a você a convicção de que você não está vagando nesta vida na escuridão, sem um caminho, sem uma direção. Não, lembre-se, Jesus, Ele tem a sua lamparina acesa para que você ande vendo e crendo de que Ele tem o melhor para a sua vida e para a sua casa, em nome dEle e por Ele, em nome dEle e por Ele, que seja assim nesta noite. Amém.